Meus irmãos, por que eu fiz questão de colocar aqui um texto do Evangelho de Lucas ou de Atos, né? Ou seja, nós vamos entender aqui que Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos. Mas por que eu fiz questão? Porque Lucas ele vai falar aqui, irmãos, o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? É um apanhado de todas as coisas que Jesus Cristo fez. É lógico, lá no finalzinho de João nós vamos entender que se fosse para escrever tudo que Jesus fez, ele usa ali uma metáfora, que nem todos os livros do mundo inteiro caberiam, né, as coisas que Jesus fez, tá? Mas ali é justamente esse apanhado. E nós vamos entender aqui, irmãos, que os evangelhos eles têm algumas coisas ali em comum, que é aquilo que ouviu alguém dizer. E esse que nós vamos falar nesse dia, nessa noite aqui, que é o evangelista Mateus, ele não ouviu, mas ele presenciou. Por isso que ele é um dos evangelhos mais preciosos, justamente porque ele vai relatar de tudo aquilo que ele presenciou, tá? Vamos lá, então, é isso, né? Vamos dar início aqui. Nós vamos traçar aqui uma visão panorâmica, irmão. Estou deixando aqui os irmãos chegar para a gente apresentar aqui alguns alunos novos aqui que estão começando hoje, né? Nesse módulo. Irmãos, e não vai entrar mais ninguém, tá? Não, está fechado, tá? Não tem como entrar mais, justamente porque senão vão ficar aí com 2, 3 matérias atrasadas. E aí vai ficar um pouco difícil para a gente poder repor essas matérias. E quando os irmãos formar aqui, as pessoas vão ficar aí com mais 3 matérias, 2 matérias. Então, nós fechamos somente com esses irmãos que estão entrando agora, tá bom? Irmã Sandonete, a irmã pegou seu livro? Letícia, também pode pegar. Não, o novo. Evangelhos e Atos. Pegou? A senhora pegou? Esse. É porque eu não marquei. Pronto, então pode ir. Irmã Letícia, Lara, Letícia. Isso. Aí só dá um visto para mim aí nessa. Tem um papelzinho do lado. Pegou o livro, só coloca assim. Irmãos, então vamos traçar aqui uma visão panorâmica da matéria, que nós vamos estudar nesse módulo, tá bom? Primeiro, nós vamos hoje, estudar aí sobre a introdução aos evangelhos, o evangelho segundo escreveu Mateus. Depois, na próxima segunda-feira, se Deus permitir, o evangelho segundo escreveu Marcos. Depois nós vamos para o evangelho segundo escreveu Lucas. Depois para o evangelho segundo escreveu João. E por fim, nós vamos fechar aí com o livro de Atos dos Apóstolos. Possivelmente, irmão, nós vamos tentar aí fazer uma mesclagem, de uma dessas aulas aí, para a gente poder terminar na 5ª matéria, a gente fazer a prova do mesmo jeito que foi feito, tá? Talvez nós vamos ter que fazer um resumo em uma dessas matérias aí e juntar com outra. Bom, para que na última aula a gente aplique a prova, tá bom? Vamos então o panorama da aula de hoje, que nós vamos ter a introdução, depois nós vamos ver a ordem dos livros no Novo Testamento. O pastor Johnny, ele deu uma pincelada aqui nessa ordem, nós vamos falar de novo sobre essa ordem, tá? Um pouco, para ficar bem frisado mesmo. Vamos falar sobre a inter-relação dos evangelhos. Depois aí nós vamos entrar então nos pontos. Primeiro, a origem da literatura no Novo Testamento. Depois, a aceitação canônica dos escritos do Novo Testamento. Aí vamos ter aí o reconhecimento coletivo, a autoridade, E nós vamos encerrar com o Evangelho segundo Marcos. Vamos ver a teologia de Mateus, depois a datação e local onde foi escrito esse livro, e as peculiaridades do livro de Mateus. É o que nós vamos estudar hoje, se Deus permitir. Vamos lá.
Para a nossa introdução, o nosso comentarista, ele diz o seguinte: estudar os 4 evangelhos é se aprofundar na essência do ensinamento de Jesus. Eu não preciso nem falar porque que está em vermelho aí, né? Está em vermelho aí porque é a resposta aí do questionário dos irmãos, tá? Então sempre quando tiver o vermelho aí, irmãos, tá, para a gente ajudar os irmãos aí a responder, sempre a gente vai deixar aí em vermelho. Estudar o livro de Atos é aprender como a igreja levou o evangelho de Jesus ao mundo conhecido da época. Então nós temos aqui a junção, irmãos. É necessário a gente estudar os evangelhos, mas primeiramente, irmãos, nós temos que entender que Atos dos Apóstolos não existiria se não fosse os evangelhos, né? Então por isso que Atos dos Apóstolos está intrinsecamente ligado. E aí eu vou mais longe. As epístolas também, irmão, todas as cartas, elas também estão ligadas com o evangelho. Por isso que o ponto principal é estudar os evangelhos, tá? Nós temos que ter isso na alça de mira, irmão. Nós temos que estar com o evangelho na ponta da língua, tá? Porque é a história da nossa vida, é a história da nossa salvação. E nós temos que saber defender isso também, tá? Existem seitas por aí, irmãos, que conhecem muito mais dos venenos que eles estão... eles estudam ali, irmãos, e saem papagaiando aí nas portas da casa aí das pessoas. E tem crente que não sabe defender Jesus Cristo, irmão. Não é brigar, irmãos, não é brigar, tá? Não é discutir, não é chamar para sair nos tapas, não é isso não, é defender o evangelho. A pessoa vai cuspir naquilo que você tem de sagrado e você não vai falar nada. Então a gente tem que saber defender o que nós pregamos, irmãos, né? E aí o crente se embanana tudo, não sabe explicar, não sabe. Quando fala sobre Pai, Filho e Espírito Santo, não consegue explicar um pouco, né? Faz uma bagunça, irmão. Ao mesmo tempo que está chamando Jesus, chama Jesus de Pai, chama o Espírito Santo de Pai, né? E cada um está ali numa posição, irmãos, e daqui a pouco você não sabe quem é quem. Então nós temos que saber defender o que nós pregamos, o que nós ouvimos aqui, né? Então nós temos que saber defender isso. Nesse módulo, o estudante conhecerá melhor os 4 evangelhos e o livro dos Atos dos Apóstolos. Decidiu-se aqui, né, o curso aqui, né, ali o CETADEB, incluir nesse módulo uma exposição sobre a origem da literatura do Novo Testamento, bem como do surgimento do cânone, porque as pessoas têm dificuldade para entender que somente esses livros do Novo Testamento se tornaram parte do rolo sagrado. Essa inclusão histórica foi necessária, apesar de aumentar o tempo de estudo. No módulo passado, nós vimos aqui sobre os apócrifos, e entre esses apócrifos nós encontramos ali, irmãos, o evangelho de Tomé. E Tomé, ele era um dos seguidores e era um dos apóstolos. Mas por que esse evangelho de Tomé não entrou aqui entre os evangelhos? Nós explicamos: por causa das aberrações que ali estão detalhadas ali naquele livro. Então, uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia, ela não se contradiz, ela não pode se contradizer, ela não pode, irmão. O que vem para contradizer a Bíblia Sagrada tem que ser jogado fora, tem que ser colocado do lado. Então a Bíblia, irmãos, ela não pode se contradizer. Nada na Bíblia Sagrada pode se contradizer. Quem se contradiz, irmãos, somos nós, tá? Mas a Bíblia, ela não se contradiz, e isso é uma regra, e é a regra que foi colocada para que o livro fosse canonizado. Então os evangelhos estão ali, irmãos, por uma razão. Os evangelhos, eles estão naquela posição ali por uma razão. Hoje foi feita uma pergunta: por que não foi colocado na ordem? Porque
na ordem cronológica, porque você talvez não iria entender, irmão. Ali está colocado no Novo Testamento por questão de importância, não que os outros são menos importantes, mas é por questão de importância. Primeiro está a história da nossa salvação, depois está então a divulgação dessa salvação e a explicação dessa salvação, que são as cartas. E depois nós temos aí, irmãos, a nossa esperança, ou o que vai acontecer diante de tudo, né? no final de todas as coisas. Então tudo está no seu devido lugar. Não tem por que a gente ficar, né, nesse ponto assim, mas eu sei que se for colocar mesmo a cronologia, nós vamos entender aqui. Qual seria o primeiro livro a ser colocado aqui? 1 aos Tessalonicenses. É o primeiro escrito, e inclusive defendido pelo pastor de saudosa memória, pastor Antônio Gilberto, no seu livro sobre a Bíblia Sagrada, a Bíblia através dos séculos. Esse livro ele coloca ali, e ele coloca como cronologia o primeiro livro, o primeiro documento que nós temos da Bíblia Sagrada que foi escrito seria 1 Tessalonicenses, o primeiro documento. Olha só, se já entrasse primeiro aos Tessalonicenses aqui e depois viesse na cronologia, talvez ficaria até um pouco, para nós ficaria um pouco confuso, né? Então nós temos que entender isso aí. Vamos aí? Vamos continuando na introdução. Nós vamos falar um pouco aqui sobre esse homem aqui chamado, ele é alemão, então não tem como eu falar aqui, né? JJ Griesbach, ou Griesbach, sei lá, né? Ele, Griesbach, olha aí, a irmã Vandeisa já traduziu aí, Griesbach. Irmãos, esse estudioso aqui, teólogo estudioso, foi o primeiro a colocar, a dar o nome dos evangelhos, os 3 evangelhos, de evangelhos sinóticos, tá? Evangelhos sinóticos. E nós vamos entender aqui o porquê dessa palavra sinótico, tá? João faz parte dos sinóticos? Não faz parte do sinótico. Por que não faz parte do sinótico? Por que não faz parte do sinótico? Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles dão uma visão parecida uma com a outra, tá? Não é a mesma coisa. Se você pegar Mateus e colocar perto de Marcos, você vai ver que tem muita coisa diferente. E se você colocar perto de Lucas, também do mesmo, e tem um porquê que nós vamos falar aqui. Então essa palavra que ele usou aqui como sinótico, ele usou a palavra grega sinopsis. Quem já lembra daqueles filmes que você ia locar numa locadora, e aí lá quando você virava a fita de cassete, né? Era cassete, né? Falava, né? Lá estava o que? A sinopse do filme. E o que diz a sinopse? É uma visão geral. É lógico que eles não vão contar ali o fim, um resumo bem detalhado ali, mas que não pode contar para não dar spoiler, né? Nessa época não existia spoiler, né? Então ali a sinopse conta, dá uma visão. Então esses 3 livros, irmãos, aqui, esses 3 evangelhos, eles dão uma visão da vida de Jesus Cristo, e essa visão que os 3 têm é muito parecida em alguns aspectos uns
com os outros, tá? Então, a palavra sinopsis. Então nós vemos aí, né, que os evangelhos de Mateus, vamos repetir aí, irmãos, Mateus, Marcos e Lucas foram chamados de sinóticos pelo estudioso alemão Griesberg, né? No final do século XVIII, tá? E essa palavra sinopsis no grego quer dizer ver em conjunto. É do grego sim, junto, né? Junto com, e optic, que significa vendo, devido às semelhanças físicas, semelhanças visíveis a qualquer estudioso da Bíblia Sagrada entre os três evangelhos. Até então não existia o conceito de sinótico, e inclusive existe muitos teólogos hoje que não aceitam os sinóticos, diz que não, isso aí foi uma invenção desse cidadão aí, e que não, ele não concorda com isso. Mas irmãos, olhando, ele tem muita razão de criar isso aí. Não tem no livro dos irmãos, mas olha aí, um quadro sinótico. Isso aí é um quadro sinótico, tá? Que não quer dizer que seja exclusivamente da Bíblia, é um quadro sinótico. O que é isso, irmão? Uma coisa vai jogando para outra, né? Olha ali, aqui vai descendo para cá, gera para cá, vê para cá, isso aqui desce para cá, isso aqui junta com isso aqui, e por aí, esse aqui também desce para cá e volta para cá. Isso aqui é um quadro sinótico, é um jeito de ver as coisas, é um jeito geral de ver as coisas. Também não tem no livro dos irmãos, mas eu achei interessante isso aqui, foi de uma matéria que eu ministrei lá no outro ministério, tá? Falando sobre os evangelhos. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Aí eu vou virar um pouco aqui. Vamos lá. Só de Marcos, irmãos, que tem dentro do evangelho dele, só ele escreveu, só ele, exclusivo dele, só tem isso aqui, ó, tá? Só isso aqui, exclusivo só de Mateus, só tem no evangelho de Mateus, isso aqui, o verdinho, tá? Exclusivo no evangelho de Lucas, só Lucas escreveu isso aqui, ó, tá? Isso aqui é uma visão exclusiva, tá? Dos evangelhos, só eles falaram sobre isso aí. Agora vamos para uma outra visão aqui também, que é a tradição dupla. A tradição dupla. Obrigado. A tradição dupla. Olha aqui, esse vermelho aqui, olha, ele liga com Mateus, ou seja, o que tem em Marcos, o que Marcos fala e que Mateus fala também, é isso aqui, ó, 18% que tem em Marcos lá, repete em Mateus, tá? Já Mateus é bem pouco, mas Marcos fala alguma coisa, tá? Fala alguma coisa. Então, aqui em Mateus, Marcos e Mateus, nós temos essas junções aqui, tá? Nós temos também comum a Lucas e a Mateus, o que tem em Lucas que repete em Mateus é isso aqui, essa partezinha em azul, tá? E o que repete, o que tem em Lucas e que repete em Marcos, né? Exatamente ali o mesmo assunto em si, e não repete em Mateus, é só isso aqui, tá? Muito pouco, muito menos do que aqui. E nós temos uma outra tradição também, que é a tradição tripla. O que significa isso, irmãos? Preste atenção. Quem é que está lá em cima? Qual é o evangelho que está lá em cima? Por que Marcos está ali? O irmão Jorge falou agora mesmo. Porque Marcos, irmãos, foi o primeiro, é tido como o primeiro evangelho a ser escrito.
tá? O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. E o segundo evangelho a ser escrito, Mateus, tá? Que nós estamos falando hoje. Possivelmente, Mateus leu os escritos de Marcos e ele resolveu também fazer o seu escrito. Então, irmãos, nessa tradição tripla que os irmãos estão vendo aí, juntando todos aí, 76% dos assuntos que Marcos fala, 45% Mateus também fala, junto com Lucas. Os três falam, né, os assuntos, tá? É um assunto complexo, irmão. Aí tem que estudar tintim por tintim, coisa por coisa. Mas o que eu estou mostrando por aqui é para a gente sanar esse problema que nós temos aí. Por que é sinótico? É porque todos falam alguma coisa que o outro falou, alguma coisa. Não é tudo, mas eles comunicam entre si. Agora, João já não entra, porque João, irmãos, nós vamos entender o porquê que João não é sinótico um pouco mais para frente, tá bom? Então isso aqui é só uma pincelada, porque isso aqui não é nem no livro não tem, tá bom, irmão? Mas eu vou colocar esse slide aqui lá no grupo, tá bom? A ordem dos livros, irmãos, como eu falei, o pastor Johnny, ele tocou aqui na primeira aula, na aula inaugural. Aí nós vemos aí que a ordem dos livros da Bíblia e do Novo Testamento segue a mesma da Vulgata Latina e depende unicamente do juízo arbitrário de um homem apenas, Jerônimo, em 380 a 405. Por que o comentarista do nosso livro está falando sobre essa questão aqui, que foi um juiz arbitrário, irmão? Porque não teve a participação de Deus na questão da ordem de que eles deveriam ser colocados. Deus em nenhum momento falou assim: coloca Mateus em primeiro lugar, coloca Marcos em primeiro lugar, meu servo, coloca Lucas em terceiro. Não, Deus não participou disso aqui. Isso aqui, irmãos, foi colocado, volto a dizer, por questão de importância, tá? De importância. Então aqui, essa colocação que foi colocada, essa ordem que está aí, vem da Vulgata, tá? De Jerônimo. Já falei aqui que a Vulgata, ela vem de vulgo, tá? Vulgo, por quê? Porque todas as pessoas poderiam ler a Vulgata, todas as pessoas, tá? Todas as teorias em torno da ordem dos livros aparecem na Bíblia são humanas e não seguem nenhuma ordem espiritual. Já foi falado aqui. O Novo Testamento pode ser visto em 6 grupos distintos. Primeiro, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos aí um livro histórico que é Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as epístolas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Depois nós temos, irmãos, as cartas pastorais. Por que cartas pastorais? Porque foram escritas de um pastor para um discípulo, e esse discípulo deveria receber aquela carta e pôr em prática o que o pastor dele estava mandando. E nós temos as cartas aí, 1ª e 2ª a Timóteo. Depois nós temos Tito, né? A epístola a Tito. E depois nós temos a epístola a Filemon, tá? Então não é epístola de Filemon, irmão. Não cometa esse sacrilégio de dizer que é a epístola de Filemon. Vamos ler aqui, irmãos, a epístola de Filemon. Não existe isso, irmão. É Paulo que estava escrevendo a Filemon. Vamos ler aqui a epístola de Tito. Não existe isso, irmão, tá? Paulo a Tito, tá? Então todas aqui é a Tito, a Filemon, a Timóteo, tá? E depois nós temos 8
epístolas gerais. Por que que elas são chamadas de gerais? Por que que elas são chamadas de gerais? Epístolas gerais. Chuta aí. Abrange todos os crentes na... Não. A que eu falei agora mesmo foi para uma pessoa. As epístolas gerais, irmãos, é para todos os cristãos espalhados pelo império. A todos os cristãos. Aí nós temos a epístola aos Hebreus. É a epístola de Paulo aos Hebreus, né? Não, ninguém sabe, né? Quem é o autor. Então, irmãos, ali, aquela epístola foi escrita para os judeus cristãos, ou seja, os israelitas cristãos, que estavam aceitando a Jesus como Salvador, abraçando a fé, e agora eles estavam pensando em desistir, voltar para os velhos preceitos. Qual preceito? O preceito da lei de Moisés, a lei mosaica. E aí ela foi escrita por esse objetivo. Na epístola aos Hebreus, nós estamos invadindo aqui outra aula, mas na epístola aos Hebreus ele vai mostrar que Jesus ele é maior do que Moisés, do que Arão, do que os anjos. Jesus é maior do que a lei mosaica, tá? E ele cumpre tudo que a Bíblia exigia lá no Antigo Testamento. Ele cumpre tudo, ele é maior do que qualquer coisa. Então, aos Hebreus, tá? Depois nós temos Tiago, que também foi escrito para todos os cristãos, não é endereçada a ninguém. Temos também 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 e 2 e 3 de João, e a epístola de Judas, não é a Judas, tá? É de Judas. Esse Judas aqui, ele escreveu, era o irmão do Senhor Jesus Cristo. Ele escreveu essa epístola também para as pessoas, não é endereçada para uma igreja ou para uma pessoa, é para todas as pessoas que recebessem aquela carta. E temos então o livro profético Apocalipse. Nos 4 evangelhos, Deus fala através do seu Filho. Hebreus 1:1 diz isso aí, né? Tendo lá atrás, no Antigo Testamento, nos escritos, falado através dos seus profetas, hoje nos falou Jesus, tá? E tratam da proclamação do rei e do reino, mas também da rejeição do reino e do rei. Então, o evangelho, irmão, não trata apenas da divulgação do reino e do rei, mas trata também de como ele foi rejeitado por aquelas pessoas, mas abraçado pelos que estão aqui nessa noite, né? Então é bênção. Então vamos aqui dar uma pincelada aqui em como que Jesus ele é retratado em todos os evangelhos. Primeiro, em Mateus, o Senhor Jesus ele é apresentado como rei, tá? Mateus, irmãos, ele faz questão. É Mateus que trata de Jesus entrando em Jerusalém montado em um jumentinho, e ele retrata isso, irmão, de uma forma assim, né, brilhante mesmo, mas ele estava, irmãos, mostrando que isso se cumpriu com a palavra de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz: eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. É Mateus também que fala sobre isso aí, tá? Nesse evangelho, irmão, tem uma coisa interessante. Abra sua Bíblia aí, em Mateus. Abra sua Bíblia aí, em Mateus, no capítulo 1. Como é que começa aí, irmãos? Diz assim, olha: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de... Começa com quem então? Não é com Davi não, irmão. Começa com quem? Com Abraão.
Preste atenção, irmão, por que que Mateus faz essa genealogia? Porque os judeus, irmãos, da onde vieram os judeus? De Abraão. E aí Mateus, irmãos, começa com quem? Com Abraão, mostrando que Jesus, ele é da geração de Abraão, ele é filho de Abraão, ele tem genealogia. E foi falado aqui, né, a irmã Salete também não veio hoje não? Ainda está doente? Né? Inclusive, irmão, ela me corrigiu aqui no dia. Eu falei sobre Yom Kippur, né, que era a festa, né, da passagem do adolescente para a maioridade, e ela me corrigiu, é Bar Mitzvah, é o Bar Mitzvah, tá? E é mesmo, eu confundi aqui no dia, é o Bar Mitzvah. É nesse dia que o adolescente, irmão, ele tem que citar a genealogia dele, ele tem que citar, irmão. Por isso que o judeu, ele ama genealogia. E aí o Mateus, irmãos, para fisgar os judeus, ele vai começar o evangelho dele falando de quê? De genealogia, irmão, porque o judeu, ele ama genealogia. Existem as tribos perdidas aí, que é um outro assunto, as tribos perdidas, né? Mas muitos judeus, irmãos, procuram, e eles são tão fissurados nisso aí, que alguns falam assim: olha, você é de que descendência? E alguns falam assim, alguns até perguntam assim: você, como é que é o teu sobrenome? Aí você vai dizer, por exemplo, igual o meu, Ferreira. Não vai ficar alegre não, pastor, Ferreira, né? Ferreira também. Aí já falou: será que tem descendência de alguma tribo? Né? Tem gente que ainda fica falando isso aí, né? Por quê, irmão? Porque eles amam genealogia. E o Mateus, irmãos, vai bater nessa tecla da genealogia. Mas a genealogia que ele começa é com Abraão, passando por Davi, até chegar em quem? Em José, tá? Em José. E porque os judeus precisavam de uma comprovação genealógica de Jesus Cristo, que provasse ele sendo o Messias. Então ele estava provando. Em Marcos, o Senhor é apresentado como servo. E o servo, irmãos, precisa de genealogia? Não. Então, irmãos, Marcos não trata de genealogia. Ele não se preocupa com isso. Pode abrir aí na tua Bíblia aí, Marcos não tem genealogia de Jesus Cristo. Ele não se preocupou com isso. Ele estava escrevendo ali, demonstrando que Jesus, né? Mateus estava demonstrando que ele era rei. Marcos, ele representa, está mostrando ali que Jesus, ele é um servo, tá? Ele é um servo. Irmão, se você quiser sentar, pode cantar. Então, irmãos, o texto aí, né, ele vai citar muito a questão do que Isaías tinha falado lá, ó. Isaías 42, versículo 1: eis aqui o meu servo, a quem sustém, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, tá? Então não se quer aí genealogia de um servo. Marcos não precisou provar genealogia nenhuma. Vamos aí para Lucas. Como que Jesus ele é representado no Evangelho de Lucas? Como o filho do homem, né? Como o filho do homem. E ele vai lembrar muito, vai falar, vai ligar muito com Zacarias 6,12. Lá diz: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então Lucas, ele apresenta Jesus como filho do homem, e mostra muito, irmãos, da natureza de Jesus Cristo. Jesus dormindo, Jesus tendo fome, né? Mostrando a natureza humana. E como Lucas, irmãos, ele era médico,
ele se preocupa muito também em falar dos milagres de Jesus Cristo, tá? Isso aí são algumas... agora, assim como você abriu aí em Mateus, abra no início de Lucas. Mateus, ele começa com quem? Mas ele começa com a genealogia, começa com quem? Jesus vem de quem? De Abraão, né? Mas agora, irmãos, leia aí a genealogia de Jesus Cristo. Em Lucas, né? Lucas 3, né? 3:23, né? Isso, só o início aí. Começa com quem, irmãos? Pode ler aí. Não, mas ele está ligado em quem? Lá Mateus estava ligado em Abraão. Agora olha com quem começa a genealogia de Jesus. Leia aí o versículo 23. Isso. Aí está, irmãos. Então, ressaltando aqui, ó. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José. Lá, Mateus começa com Abraão. Lucas vai iniciar com o pai adotivo de Jesus, que era José. Ou seja, mostrando o que, irmãos? A humanidade de Jesus Cristo. Tá? Começa com a humanidade. Agora olha que coisa interessante, irmãos. Ele lá começa com Abraão e chega até Jesus Cristo. Agora olha aqui, começou com José, e vamos lá para o final da genealogia, versículo 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão. Termina em quem? Em Adão. E aí ele ainda acrescenta: e Adão de Deus. Olha, não termina em Abraão, irmão. Lucas termina, ele faz uma inversão. Mateus vem de Abraão até José. Lucas vai de José, né? Lá Mateus vai até Jesus Cristo. Aqui começa, de Lucas começa de José até Adão. E Adão veio de Deus, mostrando o que? A humanidade de Jesus Cristo, mas mostrando também o seu lado Deus, tá? Então interessante essa questão aí, né? José até Adão e daí até Deus. Jesus é apresentado de fato diante dos homens de maneira intrínseca, um homem ideal. E vamos para o Evangelho de João. O Senhor Jesus é apresentado como sendo o próprio Deus, o próprio Senhor, tá? João, irmãos, preste atenção. Aí eu pergunto: Deus precisa de genealogia? Não. João não se preocupa em tratar de genealogia de Jesus, e já começa o texto, irmão, dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Acabou. João, irmão, não vai perder, não sei o que, porque veio disso, veio daquilo. Não, irmão, Jesus é Deus, e acabou. E todo o Evangelho de João, irmão, João está demonstrando que Jesus é Deus. E uma coisa interessante, irmão, se você, a partir de agora, quando você lê o Evangelho de João, você lembra dessa palavra que eu estou te dizendo nessa noite. Lembra assim de a palavra o profeta. O profeta. Eu não sei, na realidade eu não pesquisei quantas vezes aparece essa palavra no Evangelho de João, mas são muitas, e quase todas as vezes aparece assim, olha, as pessoas dizendo: não é esse o profeta? E eles estavam dizendo de quem, irmãos, quando eles falavam isso? De Moisés. Moisés lá no
Antigo Testamento, lá perto da sua morte, ele vai dizer: o Senhor levantará um outro profeta maior do que eu, a ele vocês vão ouvir. E aí as pessoas, quando Jesus começava a realizar milagres ali, lá em João, você vai encontrar as pessoas dizendo: não é isso aí o profeta que Moisés disse, né? Então, irmãos, mostrando mais uma vez aí que Jesus, ele é sobre todas as coisas. E aí vai dizer aqui, né? Portanto, não se requer genealogia. Jesus é apresentado como ele realmente é diante de Deus, intrinsecamente divino. Por isso é apresentado como o Verbo de Deus, encarnado entre os homens, tá? Os 4 evangelhos, então, irmãos, se completam. Eles não precisariam ser explicados por nenhuma estrutura sinótica, não precisariam. Os 4 se propõem, e deve ter sido a ideia de Deus, apresentar os 4 aspectos da vida de Cristo na terra. Então entenda, irmão, essa questão de colocar aqui 3 evangelhos sinóticos e um sem ser sinótico, não desfaz dos outros. Todos eles são importantes, todos eles comunicam uns com os outros. Um comunica de um jeito, o outro comunica de outro, mas tudo tem um centro. E quem é esse centro? Jesus, tá? Jesus. Aí, irmãos, as epístolas. Aí vamos aqui para a origem da literatura no Novo Testamento. As epístolas, irmãos, como tal, foram escritas para responder às questões surgidas com a conversão dos gentios. Então aqui está a resposta. Por que as epístolas foram escritas? Elas foram escritas para responder às questões surgidas com a conversão dos gentios. Essa é a razão das epístolas. Irmãos, algumas epístolas elas foram perdidas. Nós poderíamos ter outras epístolas aí, mas elas foram perdidas, não sumiram, tá? Foram destruídas. Nós poderíamos ter outras epístolas, mas elas foram destruídas, a perseguição e tal. E elas, com isso, quando aconteceu o cânon do Novo Testamento, elas não entraram por falta, e elas são citadas em alguns lugares aí, tá? Algumas epístolas de Paulo, tinha escritos de Paulo também, tá? Mas Deus quis dessa forma, vamos ficar com o que tem. E o que nós temos, irmãos, é suficiente para nós irmos para o céu. Amém? Então, irmãos, as epístolas elas foram escritas porque os gentios estavam aceitando a Jesus como Salvador e precisavam sanar algumas dúvidas. E a maioria das epístolas elas falam sobre isso, exceto falam também para judeus cristãos, sim, para os israelitas cristãos, sim, mas falam também exclusivamente para os gentios. As narrativas das palavras e das obras de Cristo, como as descritas nos evangelhos, não eram tão necessárias nos primeiros anos, por 2 razões. Aqui, irmãos, por que os evangelhos demoraram tanto a ser colocados, a serem escritos? Eles foram ser escritos depois de algumas epístolas. Aqui está a resposta. Porque não as pessoas ali, naquele momento, elas viviam, preste atenção aqui, irmãos, elas viviam na expectativa que Jesus Cristo voltaria a qualquer momento naquela época. Eles esperavam Jesus, irmãos, para aquela época. Quer dizer que Deus fez uma pegadinha com eles? Não, irmão, Deus não fez pegadinha com eles, não. Deus simplesmente não disse e não vai dizer para ninguém o momento da volta dele, a volta de Jesus. Porque já pensou, irmão, só citando aqui um exemplo, irmão Perivaldo, se você soubesse que Jesus voltaria daqui a uma semana, o que você faria? Seja sincero. Irmão, e a gente ia ver crente aí, irmão,
andando na rua assim, com uma auréola na cabeça, assim, ó, levitando no ar. Jesus e tal. E aí eu pergunto para os irmãos: existiria uma sinceridade no meu coração? Por que eu me tornaria santo? Por medo de ficar. E preste atenção numa coisa, irmão. Irmão, vamos tirar da nossa cabeça isso. Eu sou crente porque eu tenho medo de ir para o inferno. Irmão, não seja crente por causa disso. Você é crente porque Jesus te salvou. Você é crente porque Jesus te salvou. Aí as pessoas ficam, né? É isso que ele falou mesmo, irmão. Nossa, pronto, irmão. Eu ia trancar no quarto e orar, irmão. Ia buscar a face de Deus, né? Senhor, e não sei o que. E não é isso que Deus quer de você? Então, irmãos, Deus não marcou o horário. Jesus não disse o horário. E vai acontecer. E nós temos que viver, irmãos, da mesma forma que os discípulos estavam vivendo nessa época aqui. Eles estavam esperando a volta de Jesus a qualquer momento. E aí volta até para aquele assunto que muitas pessoas falam. E Jesus está voltando para muitas pessoas, irmão. Hoje mesmo Jesus deve ter voltado para algumas pessoas que não conseguiram terminar esse dia. Então, mas o arrebatamento da igreja, aquele ressoar da trombeta, vai acontecer, mas não tem. Mas nós temos que viver esse momento como se acontecesse agora. Agora eu digo para os irmãos: qual está mais perto? Aquela época ou agora? É claro, irmãos, que é agora. É claro, é evidente. Então vamos viver uma vida de santidade, uma vida de renúncia, né? E sabendo que a qualquer momento nós vamos ser arrebatados. Então nessa época, irmão, não tinha um porquê deles escreverem, porque eles estavam constantemente ouvindo os discípulos, os apóstolos. Eles queriam sanar alguma dúvida, pode ter certeza absoluta. Eu imagino Pedro, né, a noite toda, pastor Giovanni, conversando sobre Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Pedro conversando a noite toda, irmãos, e contando as histórias. Mas, irmãos, chegou um momento em que foi necessário escrever esses evangelhos. Mas por que teve essas... Primeiro, ele cita aqui duas razões, né? Aquelas pessoas daquela época anelavam pelo retorno imediato de Jesus Cristo. Segundo, porque as pessoas que haviam sido testemunhas do ministério de Jesus estavam vivas e ativas. Então para que escrever, se elas estavam ali? Mas aí o que acontece? Quando essas pessoas começaram a morrer, aí viu-se a necessidade de deixar escrito o que eles presenciaram na presença de Jesus Cristo, o que eles viram Jesus fazendo. Então, eis aí a necessidade. Então eles começaram a escrever, nesse caso aqui. E note aqui muito bem, que Pedro não escreveu, tá? Pedro não escreveu, mas Marcos, nós vamos ver na próxima aula, Pedro ele ditava e Marcos escrevia, da boca de Pedro, o que aconteceu, tá? Então eles começaram a morrer, e aí teve uma outra razão, porque teve também a necessidade de escrever os evangelhos, por causa de pessoas irresponsáveis, que começaram a tentar preencher as necessidades que as pessoas tinham de conhecer mais daqueles dias. E aí nós temos um aí, né, irmão Renato, um tal de Marcião. Irmão, ele deturpou muita coisa, já na época dos discípulos, dos pais da igreja. E era pessoa que tinham poucos anos aí, né, que os apóstolos tinham morrido. O cidadão já começou a desvirtuar. Hoje, irmãos, nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos a presença do Espírito Santo, e as pessoas ainda deturpam a palavra de Deus. Imagine aquela época que não tinha escrito. Por isso houve a necessidade de deixar
os 4 evangelhos escritos, tá? Vamos aí. Eu vou dar uma corrida nisso aqui, né? James Hesger, ele afirma que a aceitação dos escritos, aqui nós temos a aceitação canônica, irmão, dos escritos do Novo Testamento. James Hesger, ele afirma que a aceitação dos escritos do Novo Testamento como sendo canônico parece haver passado por 3 estágios e não existe uma data definida para se dizer que determinado bispo ou concílio declararam o que era verdadeiro, o que era canônico, tá? Os livros do Novo Testamento foram aceitos paulatinamente, ou seja, pouco a pouco, tá? Pelos irmãos dos primeiros séculos, seguindo mais ou menos a seguinte ordem. Primeiro, reconhecimento coletivo, todos tinham que reconhecer, irmãos, que eram santos aqueles escritos, tá? E também dentro desse reconhecimento coletivo nós temos a linguagem semelhante, expressões comuns no Novo Testamento, não poderiam ser linguagens diferentes, tá? Teria que ser uma linguagem cristã. Referências anônimas a muitos que não viveram, não deixaram escritos nenhum, mas citaram os evangelhos. Referências diretas, são pessoas, né, como os primeiros pais da igreja, irmãos, que citaram os evangelhos. Recessões dogmáticas e, por fim, a catalogação. Não vou ficar muito nisso aqui não. Em segundo lugar, autoridade única, né? Ou seja, uma sucessão de contrastes é feita pelos próprios apóstolos. Aí nós temos a opinião dos próprios apóstolos, registros apostólicos e tradições. E, em terceiro lugar, livros canônicos e não canônicos. Aqui nós estamos vendo, irmão, a razão de terem sido colocados esses escritos aqui, reforçando aquela aula sobre os livros canônicos, né? E C, a definição formal. O comentarista fala assim, que a maioria dos teólogos concorda que não existe uma data ou um concílio específico que determinou quais livros no Novo Testamento são canônicos ou não, e sim que o cânone, ele foi surgindo espontaneamente até ser plenamente aceito por toda a igreja, tá? Então, irmãos, não existe uma conciliação assim sobre uma data específica, eles foram colocados com o passar do tempo. Vamos então, irmãos, para o Evangelho segundo Mateus. Conforme A.B. Bruce, em O Treinamento dos 12, nós vamos ver aqui o que ele fala sobre quem era essa pessoa chamada Mateus. Mateus ou Levi era conhecido de Jesus havia anos. Os demais evangelistas o chamam de Levi, mas este se apresenta sempre com outro nome, Mateus. E aí, irmãos, ele vai dizer uma coisa que talvez tinha uma razão por ele se chamar dessa forma. Alguns comentaristas dizem que ele mudou o nome, tá? Levi para Mateus, tá? E ele ficou conhecido ali como Mateus, ou preferia ser chamado assim. E uma razão, irmãos, que vai girar em torno desse cidadão aqui é a questão dele ter sido cobrador de impostos. E aí eu falei já numa aula aqui que o cobrador de imposto, ele era tido pelos judeus como a pior raça que já existiu na face da terra. Por isso que existe ali a divisão de ele come com pecadores e publicanos, porque os publicanos eram piores do que os pecadores. Está aqui um livro, irmãos, que os irmãos, se quiserem comprar, que ele cita aí, Treinamento dos 12, da CPAD. É um livro bom que ele vai falar como Jesus treinou os seus 12 apóstolos, viu? Esse comentarista aí, A.B. Bruce, O Treinamento dos 12, livro bom. Eu não li ele todo não, eu li uma parte dele, mas ele é muito bom, tá? Vamos continuar aí. Mateus, irmãos, ele era judeu, mas também um publicano, nome dado aos judeus, né, que tinham escritório de cobrança de impostos para Roma. Onde que eles ficavam? Sempre na saída dos portos, tá? Quando as pessoas chegavam de viagem,
quem é que estava lá para dar um abraço neles lá? O cobrador de impostos, irmão. Aí tinha que pagar. Roma, o Império Romano exigia que pagasse. Irmãos, e quem é que gosta de pagar imposto? Eu tinha aí, irmão Guilherme, para restituir aí do governo aí, 13 mil reais de imposto de renda. Eu consegui pegar 500 reais. 500 reais, irmão. E você vê lá, 13 mil ficou lá para o governo. Eu não consigo mais pegar. Quem é que gosta disso, irmão? Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ser cobrado, principalmente imposto. E você não vê retorno nenhum. Naquela época o retorno que vinha, irmão, era lenha, chibata. É difícil. Então, irmãos, esses publicanos aqui dizem, olha, eles tinham casas ou tendas junto às cabeceiras de pontes. Olha onde eram as casas deles, irmão. E eram casas dadas ali ou cedidas pelo próprio governo, tá? Nas foz dos rios, na beira-mar, onde não tinha como a pessoa escapar, irmão. Tinha ali um funil ali, aonde ia dar no cobrador de impostos ali, tá? Então ele cobrava pedágio dos passageiros que iam e vinham. Por isso se lê sobre pontes construídas de publicanos juntos ao mar. Eles trabalhavam cobrando impostos para Roma e ficavam com 30% de tudo que eles arrecadavam. Olha que coisa. Tirando de quem? Do seu próprio irmão. Por isso, irmãos, que eles eram tidos como a escória da sociedade, tá? Mateus, ele é visto sentado à beira-mar para cobrar impostos dos passageiros que chegavam ou saíam de barcos. Levi, no caso aqui o mesmo Mateus, foi chamado nessas circunstâncias. Jesus chama ali ele, e ele mesmo vai contar da sua conversão. Quando Jesus passa ali, diz, olha, segue-me. E ele larga tudo e segue a Jesus Cristo. E ele então logo em seguida oferece um banquete na casa de Jesus. E quem é que ele convida, irmão? Publicano, para ir na casa dele, para almoçar com Jesus Cristo. Ele já começa, irmão, pregando a palavra de Deus, trazendo pessoa para Jesus Cristo, para ouvir, as pessoas ali ouvir a Jesus Cristo. Alguns comentaristas afirmam que Mateus escreveu seu evangelho em hebraico, ou no aramaico, né, para melhor dizer, para que os judeus conhecessem o verdadeiro Messias. Mas outros discordam dessa tese. Não tem nada que comprove, irmão, que o evangelho de Mateus foi escrito em aramaico. Tem muito mais chance dele ter sido escrito no grego, porque era a linguagem oficial. E Mateus, ele, ao mesmo tempo que ele queria alcançar os judeus, ele queria também, irmãos, que esse evangelho fosse divulgado mais diretamente aos judeus. Então o evangelho segundo Mateus não é o mais antigo. Enquanto Marcos foi escrito em 63, Mateus foi escrito depois de Marcos. É o que a maioria dos estudiosos chegam a este consenso. E antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Por que chegam a essa conclusão? Porque se Jerusalém tivesse sido destruída na época de Mateus, com toda certeza, na hora dele escrever, ele diria, para que se cumprisse a palavra de Jesus, Jerusalém foi destruída. Então, não tem um porquê de Mateus não ter falado sobre isso, a não ser que ele tenha escrito antes da destruição de Jerusalém, daí do templo. A tradição da igreja o atribui a Mateus, significando que este evangelho é um eco final da pregação apostólica. Os evangelhos de Mateus e de Lucas podem ser classificados como sendo evangelhos para os judeus e para os gregos. Foi o que eu disse agora mesmo. Mateus, ao mesmo tempo que ele queria atingir os judeus, ele escreveu que aquilo deveria ser divulgado também. E Lucas, ele escreve para os gentios, mas para atingir quem também? Os judeus, né? Por exemplo, Lucas escreveu seu evangelho para o entendimento das igrejas do Oriente, apresentando Jesus para o mundo greco-romano, e que tinha boas novas para todos, sem distinção de raça, sexo e cor.
Mateus, por outro lado, apresenta Jesus conforme o entendimento dos judeus cristãos da Palestina. Mas este Jesus é o rei de Israel, cujas boas novas foram primeiramente apresentadas para o povo escolhido. Não tem aí na Bíblia dos irmãos também, mas eu achei importante. Olha o tanto de versículo que você vai encontrar Mateus dizendo. Olha ali, ó, em laranja aqui, né? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Eu peguei, irmãos, apenas o texto aqui que diz para que se cumprisse. Mateus ainda vai falar diferente. Segundo o que eu estava estudando hoje, ele fala pelo menos 60 vezes para que se cumprisse o que foi escrito, e isso aí é o que está escrito, e isso aí não sei o que e tal, dizendo do Antigo Testamento. Aí volto a dizer, por que ele falou isso aqui? Para provar que Jesus Cristo, ele era um judeu, ele era um israelita, mas ele era filho de Deus, veio para os judeus, para salvar os judeus e também toda a humanidade, né? Mais uma prova que Mateus estava escrevendo para os judeus em primeiro lugar, para que se cumprisse. Mateus 2,15, para que se cumprisse. Mateus 2,23, para que se cumprisse. Mateus 4,14, para que se cumprisse. E aí vai, irmãos, olha aqui, só aqui nós temos 12 vezes ele falando para que se cumprisse. Mas nesse sentido aqui, ele citando o Antigo Testamento, alguma coisa do Antigo Testamento, pelo menos 60 vezes ele fala sobre isso, tá? Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido de Israel, legalmente descendido de Abraão e da família de Davi. Jesus é apresentado como ponto culminante da história de sua família. Como descendente de Davi, ele recupera o poder monárquico, tá? Que durante o cativeiro havia perdido a sua dignidade. Israel tem rei, irmãos? Hoje, Israel tem rei? Tem primeiro-ministro? Tem primeiro-ministro, mas Israel não tem rei. Por quê? Tá claro, irmão? Eles esperam o rei, eles esperam o Messias, tá? Depois de Davi tiveram outros reis? Sim. Depois do cativeiro teve outros reis? Teve. Na época de Macabeus, da história de Macabeus, algumas pessoas ali se levantaram como reis em alguns lugares ali, mas não foram aceitos, tá? Não foram para frente. Mas até hoje Israel não tem rei, mas eles creem dessa forma, esperam um Messias do jeito deles, mas o rei já veio, o rei de Israel já veio, né? Então Jesus, irmãos, ele cumpre todos os requisitos e ele restaura esse poder monárquico, né? Que durante o cativeiro havia perdido a sua dignidade. Em Jesus, o rei ungido, né? A dignidade do rei havia retornado. Nasceu como rei dos judeus, entrou em Jerusalém aclamado como rei, tá? Foi crucificado, isso tudo Mateus falando, irmão. E como rei se assentará para julgar todas as nações no último dia. Mas não era apenas do tronco de Davi, porque mesmo nascendo legalmente de Davi, através de José, em um sentido único, era também o Filho de Deus, tá? Então Mateus, irmãos, tem essa distinção aqui, que ele mostra esse tronco, né, de Jessé. O comentarista vai falar aqui sobre a data que foi escrito. Não se sabe a data exata, não se sabe, por volta de 63, local onde foi escrito. Aí vai dizer que Mateus, ele era contemporâneo de Jesus Cristo em Cafarnaum, e o comentarista diz aí que talvez Mateus conhecia a família
de Jesus, tá? Mateus conhecera os pais de Jesus e Maria deve ter-lhe relatado muito dos acontecimentos que relatam o seu nascimento, profecias. Eis a razão aí, né? Porque lá na frente ele vai falar com propriedade do nascimento de Jesus Cristo, talvez pela a comunicação que ele teve com a família de Jesus Cristo. Mateus, além de conhecer a história do Messias, acompanhou a Jesus todos os anos do seu ministério. A data não é certa, né? E aí nós vamos falar sobre isso aqui. Nós já falamos sobre isso aqui, que teria sido talvez em torno, né, de 60 ou ali antes de 70, antes da destruição de Jerusalém. As peculiaridades do livro de Mateus. Vamos ver aqui algumas curiosidades que tem nesse livro. O Sermão do Monte, incluindo as bem-aventuranças, ocupam 3 capítulos de Mateus e formam, irmãos, o Sermão do Monte, ele forma a espinha dorsal do estilo de vida do reino. Foi o que eu falei aqui na sexta-feira, né? É o cartão de visita de Jesus Cristo. É a maneira como o súdito dele deve se portar, aquele que se diz do reino de Jesus Cristo. Jesus vê as multidões e os discípulos se aproximam dele e ele passa a ensinar. A multidão ouve os ensinos e lá no final eles ficam admirados da sua doutrina. Aí o comentarista ele faz aqui 2 junções, né? E é uma coisa interessante, irmão, sobre as bem-aventuranças e o ai de vós, lá no capítulo 23, do versículo 13 ao 33. Ao mesmo tempo, lá nas bem-aventuranças, quando ele vai dizer que o reino, ele é aberto aos pobres, lá quando ele vai falar sobre os fariseus, sobre os saduceus, ele vai dizer que o reino estava sendo fechado por causa deles, porque eles não entravam e não deixavam ninguém entrar, né? Segundo lugar, enquanto na bem-aventurança ele vai falar sobre conforto para os que choram, nos ais ele vai dizer que os que choram vão ser atribulados, lá no versículo 14, tá? Os que choram são atribulados. Lá na bem-aventurança, os mansos herdarão a terra. Lá no ai de vós, lá diz que os fanáticos rodeiam a terra. Mas isso tudo falando sobre aqueles que estavam ali sendo os guardiões da lei, né? Fome e sede de justiça verdadeiros lá nas bem-aventuranças. Lá nos ai de vós, falsa justiça sem finalidade nenhuma. Os misericordiosos alcançam misericórdia lá nas bem-aventuranças. Lá no ai de vós, a misericórdia ela é omitida, ela não é feita por aqueles fariseus. Lá nas bem-aventuranças fala sobre a pureza interior e a visão de Deus. Lá no ai de vós vai falar sobre as impurezas e as cegueiras daqueles homens. Nas bem-aventuranças, pacificadores são filhos de Deus. Lá nos ai de vós, os hipócritas, lá Jesus mostra como eles eram hipócritas e sem lei. E por fim, lá nas bem-aventuranças, os perseguidos, né? Jesus vai falar que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, e ele vai dizer que lá no ai de vós, que quem persegue são justamente aqueles homens ali, que perseguem todos por causa da justiça. Então há uma junção aqui, um paralelo entre esses dois momentos aqui em que Jesus vai citar. Mais sobre as peculiaridades do livro de Mateus, né? Vamos citar aqui somente o que Mateus ele cita no seu evangelho. Primeiro, ele vai falar aqui sobre a visita dos sábios do Oriente, e ali vai falar sobre os magos do Oriente. Magos ali era de fazer magia, irmãos. O que os irmãos acham? Eram bruxos que foram visitar Jesus? Irmãos, magos ali eram astrólogos, tá? Astrônomos, né? Astrólogos não, astrônomos, né? Eles olhavam muito as estrelas, eles buscavam aquele negócio e tal.
Outra curiosidade, foram 3 magos? Não tem na Bíblia Sagrada que eram 3 magos, mas existe tradição aí, principalmente tradição católica, que eram 3, Baltazar, Melquior e um outro aí, né? Ainda dou um nome para eles, irmão. Por que as pessoas falam que eram 3 magos? Por causa dos 3 presentes. Mas espera aí, eu poderia ter levado ouro também. Não quer dizer que cada um levou um, não. Ali eles trouxeram, né, e apresentaram para ele ouro, incenso e mirra, não é isso? Mateus vai falar com muita propriedade sobre o massacre de Belém, das crianças, e ele vai citar um texto lá do Antigo Testamento, tá? Vai falar também sobre a fuga do Egito. E uma coisa que o comentarista fala aí, irmãos, esse negócio aí de que José levou Maria no lombo do jumentinho, isso é conversa fiada. Não tem na Bíblia isso, tá? Não tem. Poderia ser, e com toda certeza, irmão, uma mulher grávida levaria numa carroça, uma carrocinha, um meio de transporte mais usado ali naquela época era uma carroça, irmãos, uma charretezinha, tá? Então esse negócio aí não fala sobre isso aí. Aí ele cita aí, ó, né? A imagem de Maria montada num burrico com o menino Jesus é irreal, porque José carpinteiro, sendo carpinteiro, irmão, ele deveria ter uma carroça para conduzir a esposa e a criança. E naquela época, irmãos, as estradas eram muito boas para viajar. Dizem um pouco que essa profissão carpinteiro nessa época não existia, geralmente dava-se denominado construtor, não carpinteiro. José era para ser construtor e não carpinteiro. Eu nem sei se fala, mas a Bíblia chama Jesus de carpinteiro, né? Não está, é o filho do carpinteiro, né? A Bíblia fala, né, sobre o carpinteiro. E Mateus também vai falar, do mesmo jeito que fala sobre a fuga para o Egito, vai falar sobre o retorno para Belém, irmãos? Não, para Nazaré. E a partir de agora, Jesus ele é conhecido não como o belemita, mas como o Nazareno, Jesus de Nazaré, tá? E para que se cumprisse também a palavra de Deus, tudo se cumprindo com a palavra de Deus. E temos, irmãos, as parábolas que só são citadas por Mateus, tá? A parábola do joio, do tesouro escondido, a parábola da pérola. Não tem como a gente aqui tratar sobre sobre essas parábolas, né? A parábola da rede. Só Mateus vai citar a declaração de Pedro. E aqui nós já citamos, irmãos, que Pedro não estava falando ali da pedra que seria ele, mas a pedra, o próprio Jesus, tá? Se a igreja tivesse sido fundada em cima de um comedor de feijão, igual o Pedro, irmãos, pecador igual o Pedro, a igreja não existiria mais. Mas ela foi fundada em cima de Jesus, ela foi fundada sobre Jesus, tá? Parábola do credor incompassível, uma coisa interessante aqui, que é denominada por causa surge essa parábola por causa de uma pergunta: até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7, porque primeiro, irmãos, para o judeu o 7 é um número sagrado, é o número da perfeição, tá? E outra coisa é de Naum, tá? Segundo a tradição lá, porque Naum está dizendo assim, olha, por 3 transgressões, né, e por 4 não perdoarei. E lá são citadas 7 vezes Deus falando isso aqui. E aí diz assim lá em Naum: por 3 transgressões e por 4 eu não perdoarei. 4 mais 3, 7. Aí alguns falam que Pedro perguntou isso aí, os discípulos perguntaram isso aí para Jesus, por causa que existia
um dizer entre os discípulos lá que você poderia perdoar até 7 vezes, passando de 7 você não perdoava mais, por causa de Naum. Então isso aí, segundo alguns estudiosos. Depois temos a parábola, os lavadores da vinha, a parábola dos 2 filhos, a parábola das bodas, a parábola das 10 virgens. Poderíamos falar um pouco aqui sobre essas 10 virgens, mas não tem tempo, tá? Mas aqui, irmãos, só para a gente citar aqui, as 10 virgens, tira isso da sua cabeça dizendo que são 10 noivas, irmãos. Só existia uma noiva ali. As 10 virgens ali, irmãos, era como se fossem as madrinhas, tá? Então, tire isso da sua cabeça. Eu já vi até gente pregando aí de que 10 noivas, não, tá? Não são 10 noivas ali, não. São 5 virgens e 5 virgens. Elas ficavam ali, irmãos, para passar o noivo. Não era nem a noiva, viu? Era o noivo que chegava, era o noivo que vinha buscar a noiva, e elas então colocavam ali, né, as suas tochas ali. Alguns falam, né, alguns falam tochas mesmo, irmão, tochas. Algumas traduções mais antigas falam tocha mesmo, mas era o costume daquela época. Aí volta para aquela questão daqueles livros, viu, irmão Cristiano, que fala muito sobre isso aí, os costumes judaicos. Então só para a gente ficar bem claro sobre isso aí, não pregue dizendo que tem 5 noivas lá e 5 noivas, não é, irmão, não é. Ali, irmãos, o texto está dizendo de displicência, ali está falando de não vigiar, tá? É o texto que está dizendo ali. Tem a ver com a volta de Jesus? Tem a ver com a volta de Jesus. 2 milagres, o cego de Jericó. Irmãos, aqui tem um problema, que muita gente, irmãos, fica com um ponto de interrogação. Quantos cegos eram? Quantos cegos eram? Porque aqui, olha, deve se deter nesse episódio, porque os alunos sempre questionam se eram 1 ou mais cegos, porque Mateus registra quantos cegos? 2, né? Mateus registra que eram 2 cegos. Lucas diz que era 1 cego, e Marcos diz que era 1 cego e dá até nome para ele, Bartimeu. Mas, irmãos, não há confusão nisso aqui. E outra coisa, um diz que Jesus estava entrando em Jericó, e no outro, Jesus estava saindo de Jericó. Mas, irmãos, sobre essa questão de Jericó, que é a coisa mais fácil do mundo, existiam 2 Jericós, uma nova e uma velha, a velha Jericó, tá? E ao mesmo tempo que Jesus poderia estar entrando, ele poderia estar saindo, e isso era também uma visão ali que foi escrita. Então, irmãos, aqui chega a uma conclusão que eram 3 cegos, mas um narra um só, os outros, como diz aqui, pode ter Calvino mesmo, vai dizer que Bartimeu foi curado e chamou os outros. Não tem isso na Bíblia Sagrada, tá? Mas o certo é que Jesus curou todos esses cegos aqui. Jesus curou a todos, né? Seriam três. A maioria dos, né, em cada posição, em cada momento. Também não quer dizer que seja o mesmo momento, não, tá? Porque daqui a pouco, irmão, vai dizer que a Bíblia errou nesse ponto aqui. E a Bíblia não tem erro, né? A moeda na boca do peixe, só Mateus fala sobre esse fato. Por que Mateus fala sobre esse fato, irmão? Porque ele era cobrador de impostos, irmão. Pronto, tá? Não vamos nem 9 discursos especiais, só Mateus também fala sobre o Sermão do Monte, tão especificado dessa forma. O convite aos fracos e cansados, palavras vãs, cuidado com as palavras vãs, a revelação de Pedro, a humildade, o perdão, Jesus rejeitado por sua geração, os 8 ais ai de vós, né? As profecias no Monte das Oliveiras. E aqui, irmãos, é um ponto que a gente vai citar isso aqui lá quando a gente estiver estudando sobre escatologia, né? Mateus, irmãos, o sermão escatológico é um dos mais
palpitante de todos, só Mateus que vai traçar e dizer ali um sermão tão, ao mesmo tempo que maravilhoso, um sermão que estremece as pessoas. Mas o sermão profético, irmão, tem que ter muito cuidado com ele, de coisas que já aconteceram, que estão acontecendo agora e coisas que ainda vão acontecer. Você não pode pegar esse sermão aqui e dizer que tudo é para o futuro. Algumas coisas lá já aconteceram. Isso aí a gente vai conversar mais para frente. E Mateus, irmãos, ele fala sobre a grande comissão e as promessas. Também, irmãos, Mateus vai falar sobre 6 eventos ligados à paixão de Jesus. É o único a dizer tão detalhado sobre a conspiração e o suicídio de Judas, tá? É o único que vai falar do sonho da mulher de Pilatos. Ela chega para ele e fala: não entres na causa desse justo, porque essa noite eu sofri muito por ele nos meus sonhos. Ela não conseguiu, ela dormia, irmãos, e sonhava com Jesus Cristo. E ela chega para Pilatos e fala, mas Pilatos segue ali adiante, né? A ressurreição dos santos depois da ressurreição de Cristo, né? O complô para mentir sobre o desaparecimento do corpo de Jesus, somente Mateus que fala sobre isso. Lá dá um detalhe, né, que os próprios sacerdotes, eles chegaram ali para Pilatos e falam: olha, coloca uma guarda lá no sepulcro de Jesus, porque ele falou que vai ressuscitar daqui a 3 dias, porque se ele ressuscitar, se eles furtarem o corpo deles, vão dizer que realmente ele ressuscitou, né? Só Mateus fala sobre isso aí, tá? Vamos encerrar aqui. E temos aí a estrutura do livro de Mateus: nascimento, primeiros anos de Jesus, começo do ministério de Jesus, ministério de Jesus na Galileia, viagem de Jesus fora da Galileia, o último ministério de Jesus na Galileia, ministério de Jesus na Judéia e na Pérea. Depois temos a semana da paixão, a ressurreição e a grande comissão. Vamos corrigir o exercício? Amém. Deixa eu desligar aqui.